And over 45 years ago, in a locker room in Saginaw, Michigan, we had an encounter with Christ. How am I doing? Poor Hector. Pobre de mim. Shall I try again? No, I think I can. Catch me up and then tell me. Está dizendo que alegria ver o rosto de vocês nesta noite, né? E assim, para resumir, ele só disse que... Lembrando daquela noite, naquele vestiário... I'm so happy to be here. I'm just going to keep going, you know. So Muito feliz de estar aqui. Se deixar, eu vou embora. Well, Pastor Bob and I were talking Pastor Bob e eu estávamos conversando that we could never have imagined as those teenagers que nós nunca poderíamos imaginar que esses adolescentes, that decades later, que décadas após, we would be in Brazil nós estaríamos aqui no Brasil and preaching to Brazilians. e pregando para brasileiros. What a joy for us. Que alegria para nós. And it's been about a year E já faz mais ou menos um ano since we knew we'd be here. desde que nós estivemos aqui. And so I have just could not hardly wait Que o Pastor Bob esteve aqui e eu mal poderia esperar to get here and minister to you. para também vir aqui e ministrar para vocês. When Pastor Hester was here in Michigan Quando o Pastor Hoster esteve lá no Michigan with Hector, com o Heitor, I was out preaching the first Sunday that they were there. eu estava fora pregando uma outra igreja enquanto ele estava lá no primeiro domingo. And then I got sick during that week. I had the worst cold I've ever had in my life. E depois eu fiquei doente. Eu tive a pior gripe que eu já tive na minha vida. So I did not have the opportunity to meet them. Então não tive a oportunidade de conhecê-los. But just being here for the few hours that I have, Mas por estar aqui, por essas pequenas horas que eu já pude ver and meeting your dear pastor, e conhecer o seu querido pastor, I can see why you so dearly love him. eu posso ver porque realmente vocês tanto amam o pastor de vocês. And I want to urge you Eu quero ministrar a vocês, adverti-los, to love him and pray for him, a amá-lo, a orar por ele, support him. para dar apoio a ele. It's not an easy day for pastors. Não são dias fáceis os dias de hoje para pastores. And the Lord has given you a choice servant. Mas Deus tem dado para você um servo abençoado. Make the most of this opportunity. Faça o melhor com essa oportunidade que Deus está dando a vocês. Well, let's turn to the Word, and I would like to begin in Romans chapter 3, Vamos abrir a palavra no livro verses de 24 Romanos, through 26. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, verses 24 through 26. versos 24 a 26. I'm a man under assignment. Sorry? I'm a man that is under command. Eu sou um homem sobre o mandamento. And my subject that I have been given E o texto que foi a mim confiado, o tema que foi a mim confiado, for this evening is the Reformation and Justification. para essa noite é a reforma e a justificação. Pastor, thank you for giving me the themes that you did. Pastor, obrigado pelos temas que você me deu. I glory in all of them. Eu gostei muito deles, glorifico a Deus por eles. So I'm excited to preach on the three subjects that you gave to me. E eu estou decidido a pregar sobre os 3 temas que você me deu. So the Reformation and Justification, A reforma e a justificação, reading the Word of God beginning at Romans 3:24. lendo a palavra de Deus em Romanos 3, 24. Being justified freely by His grace through the redemption Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção that is in Christ Jesus, que há em Cristo Jesus, whom God set forth a quem Deus propôs, as a propitiation by His blood, no seu sangue como propiciação, through faith, mediante a fé, to demonstrate His righteousness, para demonstrar a sua justiça, because in the forbearance of God por ter Deus, na sua tolerância, had passed over the sins that were previously committed, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, to demonstrate at the present time His righteousness, tendo em vista a manifestação da sua justiça, that He might be just no tempo presente para ele mesmo ser justo,
and the justifier of the one who has faith in Jesus. E o justificador daquele que tem fé em Jesus. Many of you are aware of Martin Luther's conversion in the 16th century. Pastor Dickey gave us information on it last night. Muitos de vocês sabem que a reforma aconteceu nos anos 1600, assim como a conversão de Martim Lutero. O pastor Bob já falou um pouco disso ontem à noite. That was the beginning of the 16th century Reformation that would change history. Foi o começo da reforma nos anos 1600 que começou ali naquele momento da história. However, I want to describe the Reformation from a different angle. No entanto, eu quero falar sobre a reforma sobre um ângulo diferente. We do not, in our circles, Não aquele círculo que estamos acostumados, always hear about the Reformation from this particular angle. que nós já ouvimos sobre a reforma sobre um ângulo particular. The 16th century Reformation O século 1600, a reforma do século 1600, was a prophetic movement. foi um movimento profético. Martin Luther was a prophet. Martinho Lutero era um profeta. Before I get to Luther a little more extensively, Antes de eu chegar a Martinho Lutero, eu quero falar para vocês. let me give you an example from Scotland. Deixa eu dar um exemplo sobre a Escócia. There was a mighty man of God that was raised up. Existia um homem poderoso de Deus que foi nascido lá. His name was John Knox. Seu nome era John Knox. He forms that famous trio of Luther, Knox, and Calvin. Ele vem da mesma linha de Lutero, Knox e Calvino. During his lifetime, Durante a sua vida, he was recognized ele foi reconhecido as being a prophet. por ser um profeta. John Knox published a little booklet John Knox publicou um pequeno livro based on Ezekiel chapters 8 and 9. baseado em Ezequiel capítulos 8 e 9. So he took chapters 8 and 9 of Ezekiel Ele pegou os capítulos 8 e 9 de Ezequiel and he applied it to the religious and political situation in Scotland and the British Isles. e aplicou a situação religiosa e política na Escócia e nas Ilhas Britânicas daquela época. I point this out because he makes an observation about himself. Eu faço menção a isso porque ele faz uma observação sobre si mesmo. Remember, he's basing it on Ezekiel chapters 8 and 9. Lembre que é baseado em Ezequiel capítulos 8 e 9. And in this little booklet, E nesse pequeno livro, Knox identifies himself Knox se identifica a si mesmo as the new Ezekiel. como o novo Ezequiel. He was conscious Ele estava consciente that he was a prophet of God for that moment. de que ele era um profeta de Deus para aquele momento. Justification by faith A justificação pela fé was recovered foi restaurada in a prophetic movement num, and with prophetic insight. num movimento profético e numa visão profética. It's called the Protestant Reformation. É chamada Reforma Protestante. Protestant means protest. Protestante significa protestar. Protesting. Protestar, declarar. This was a prophetic protesting based on the Word of God. Foi um movimento profético protestante baseado na palavra de Deus. I don't know if you're aware of this, Eu não sei se vocês sabem disso, but Luther was compared to Elijah, Old Testament prophet. mas Lutero foi comparado com Elias do Velho Testamento, o profeta do Velho Testamento. And it's an amazing thing because Luther's personality was much like Elijah's personality. Isso é muito maravilhoso, porque a personalidade de Lutero era comparada, era parecida realmente com a de Elias. The work of the prophet is described in Jeremiah 1:10. See, I have set you this day over nations and kingdoms. O ministério do profeta é discriminado em Jeremias 1 e 10. Eis que venho para esse reino, To root out and to pull down, para derrubar, to destroy and throw down, para destruir, para trazer abaixo, and to build and to plant. e para fazê-lo nascer novamente, para reconstruir. So these Old Testament prophets, they were members of the divine and heavenly council, Esses profetas do Velho Testamento eram profetas do concílio de Deus. and they had a negative work and a positive work to do. E eles tinham uma tarefa negativa e positiva a fazer. This describes Luther. Isso descreve Lutero. To root out, Para dominar, pull down, para trazer abaixo, to destroy, para destruir, to throw down, para jogar fora, to challenge the church ecclesiastical establishment of the day. para desafiar os movimentos eclesiásticos daqueles dias. It had descended into great corruptions. Ele veio sobre uma corrupção tremenda. And Luther, E Lutero, with an Elijah-like boldness, como Elias, com ousadia, challenged that great
ecclesiastical structure. Desafiou aquela grande estrutura eclesiástica, aquela cultura eclesiástica. And so he wrote it out, pulled down. Então ele derrubou, trouxe abaixo. He was tearing up Ele estava mexendo, tornando tudo de cabeça para baixo. by the word of God Pela palavra de Deus. all of those false things that were being taught at that time. Todas aquelas coisas falsas que estavam sendo ensinadas naquele tempo. But the prophet also does this. Mas o profeta também faz o seguinte. Like Jeremiah, he was called upon to build and to plant. Como Jeremias, ele também foi chamado a reconstruir, a plantar novamente. So the comparison also with Jeremiah describes the work of a prophet like Luther. Então a comparação com Jeremias descreve a palavra e o mesmo trabalho que fez Lutero. We can compare this to the work of the Old Testament prophets. Nós podemos comparar esses trabalhos com o trabalho dos profetas do Velho Testamento. The prophets through the word of God Os profetas que pela palavra de Deus, shattered old worlds. eles simplesmente derrubaram os mundos antigos And with that same word, e com a mesma palavra, created new worlds. eles criaram novos mundos. The 16th century Reformation shattered that old world. Um novo mundo, a reforma do século 1600 simplesmente mudou o mundo. And within this world, a new world was born E through por, the word of God. e por esta palavra, um novo mundo foi criado pela palavra de Deus. The Reformation of the 16th century, I believe, was a revolution. A reforma do século 1600, creio eu, foi uma revolução. Now, not a violent political revolution, Mas não uma reforma, uma revolução política violenta, but a revolution of the Holy Spirit. mas uma revolução do Espírito Santo. There are these revolutions of the Holy Spirit that come and change history. Há essas revoluções do Espírito Santo que vêm para mudar a história. And Luther shattered the old world and a new authority came. E Lutero derrubou o velho mundo e uma nova autoridade sobreveio a este mundo. It was the authority of the Word of God. Era a autoridade da palavra de Deus. One scholar named G.W. Forrall Um escocês chamado G.W. Forwall described it in this way. descreveu isso da seguinte forma. In the Old Testament, we read how prophets such as Amos No Velho Testamento, nós lemos como os profetas como Amós would come down from the hills iriam vir das montanhas and try to reform the corrupted church of the Old Testament. e tentar reformar as antigas igrejas do Velho Testamento. Listen carefully now. Agora ouçam com calma. The reformers are considered as following in these prophetic steps. Os reformadores parecem seguir esses mesmos passos. American theologian R.J. Rushdoony Um teólogo americano, R.J. Rooney, says Luther, by his insistence on the meaning of justification, Lutero, pela sua insistência sobre o significado da justificação, created a revolution criou uma revolução which promised new power for the church in Christendom. que promete nova força para a cristandade, para os nossos irmãos em Cristo. Another scholar writes the following. Luther wrote to Spalaton, Outro mestre, escrito Scottler, escreveu o seguinte sobre Lutero. that this is Luther now, Lutero agora dizendo, revolution is about to take place. a revolução está para acontecer. The word of God can never be advanced without a whirlwind. A palavra de Deus não pode vir se não for no redemoinho. And so Luther did not simply view it as a reformation, perhaps in the way that we think, Então Lutero não era visto apenas como reformador da forma que nós vemos, but a revolution was underway in history. mas uma revolução estava para vir na história. A spiritual revolution whose origin was in the Word of God Uma revolução espiritual que foi originada na palavra de Deus and the outpouring of the Holy Spirit. e pelo sopro do Espírito Santo. If we are to establish free justification Se formos definir justificação livre pela graça in the nations of the world at this time, nas nações do mundo neste nosso tempo, it will require of us, isso irá requerer de nós, not only the pulpit, but also the people, não apenas no púlpito, mas também nas pessoas, to have a prophetic boldness, para ter uma ousadia profética. a Luther-like boldness, O Lutero, como a ousadia de Lutero, an Elijah-like boldness. uma ousadia de Elias. The hour calls for prophetic boldness. A nosso chamado para termos a ousadia profética. It also calls for prophetic insight. Nosso chamado para uma visão profética.
how to apply free justification to our current situation. Como que nós podemos aplicar justificação à nossa situação atual? Through the written word and the Holy Spirit assisting us, Pelo mundo que está aqui escrito e pelo Espírito Santo que está no nosso meio. we will be able to see how to apply justification to our nations and our cultures. Nós poderemos ver como nós poderemos aplicar a justificação à nossa nação, à nossa cultura. And so this was a revolution that changed one authority to another authority. Então essa foi uma revolução que mudou de uma autoridade para outra autoridade. The first point that I want to stress this evening O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite is that we must assume from our text here, é que nós podemos presumir pelo nosso texto aqui, in its context, no contexto que nós vemos, that we are guilty sinners. que nós somos pecadores culpados. Gospel justification is the answer to the guilt problem. O evangelho da justificação é a resposta para o problema da culpa. I experienced and have experienced guilt because of my sins. Eu já experimentei e ainda experimento culpa por causa dos meus pecados. You too have experienced guilt because of your sins. Vocês também já experimentaram culpa por causa dos seus pecados. And so justification will answer how we can be free, we can be liberated from guilt. Então a justificação vai responder como nós podemos ser livres, ser libertos da culpa. We are guilty, we experience guilt. Nós somos culpados, nós experimentamos culpa. There is none righteous, no, not one, Romans 3:10. Não há justo, não há nenhum sequer. Romanos 3:10. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ezekiel 18. Ezequiel 18. The soul that sinneth, it shall die. A alma que pecar deverá morrer. We experience guilt because we are fallen in Adam and fallen in ourselves. Nós experimentamos culpa porque nós somos caídos em Adão e somos caídos em nós mesmos. We have broken the law of God, Nós quebramos a lei de Deus. God's law. A lei de Deus. That law demands absolute perfection. A lei que era para os homens ser perfeitos. The Lord will not accept any one of us A lei que não aceitaria nenhum de nós. unless we are perfect in the light of that law. Ao menos que fôssemos perfeitos sob a luz daquela lei. The 20th century, O século XX, going into the 21st century, indo para o século XXI, has been a century that is full of guilt. tem sido um século que tem sido cheio de culpa. It is full of guilt É cheio de because culpa. there has been overwhelming rebellion against God's law. Porque é um século que tem se rebelado contra a lei de Deus. Take my own beloved nation. Peguem como exemplo a minha amada nação. Nicknamed the home of the free and the land of the brave. Tem sido apelidada como a terra dos livres e a terra dos corajosos. Since 1973, January of 1973, Desde janeiro de 1973, that nation has been responsible aquela nação tem sido responsável by an infamous decision of the Supreme Court of the United States por uma decisão infama da Corte Suprema dos Estados Unidos, at this point in killing, aborting 50 million babies. neste momento por ter abortado, matado 50 milhões de bebês. That alone will tell you that the United States of America is filled and being filled more and more with guilt. Só por isso já posso dizer para vocês que os Estados Unidos têm se enchido cada vez mais e mais de culpa. Abortion is murder. Um pouquinho de assassinato. Besides, there are other areas of rebellion against the divine law of God in my land. Por outro lado, há outras áreas que demonstram a rebelião contra a lei de Deus na minha terra. We are not made to bear guilt. Nós não somos feitos para suportar a culpa. That is why the guilt problem must be solved. Isso é porque o problema da culpa tem que ser resolvido. Guilt burns in our conscience, A culpa queima no nosso coração, na nossa consciência. screams in our soul, Grita nas nossas almas. steals our sleep, Tira nosso sono. haunts our dreams, Ele caça os nossos sonhos. diseases our bodies and our emotions, Traz doença para nossos corpos e nossas emoções. dogs every step, Essa expressão americana que quer dizer, nos faz a matar um leão por dia. pollutes our motives, Ela polui os nossos motivos. leads to bad decisions, Nos leva a más decisões.
poisons every relationship, envenena todos os relacionamentos, traps us in the past, nos deixa firmes e fixados ao passado, which hinders us for building for the future. que nos impede de construir o nosso futuro. We are guilty, Nós somos culpados and God is righteous. e Deus é justo. God, in this passage of Scripture, twice, verse 25, verse 26, He says to demonstrate His righteousness. Deus, nessa passagem, por 2 vezes, ele diz, para demonstrar a sua justiça. Verse 26, to demonstrate the present time His righteousness. Verso 26, para demonstrar ao tempo presente a sua justiça. 26 also says 26 também diz that He may be just. que ele deve ser justo. The issue is that we are dealing with a righteous God. A questão é que nós estamos lidando com um Deus justo. We need, as the Church of Christ, Nós precisamos, como igreja de Cristo, to proclaim the character of God. proclamar o caráter de Deus. That God is a righteous judge. Que Deus é um juiz justo. The doctrine of justification does not grip people in our time A justificação pela fé não segura as pessoas no nosso tempo, because we have not seen that the living God is a righteous God. porque nós não temos visto que o Deus verdadeiro, o Deus que vive, é um Deus justo. That means that He has always done right. Isso significa que ele sempre fez o certo, He will always do right. ele sempre fez o certo e sempre fará o certo. And it especially is an attribute of God E especialmente com relação a esse atributo de Deus, that has a bearing on His relationship to us as His creation. que tem a ver com o relacionamento dele, de nós como sua criação. In other words, He has always done right towards every one of us. Anyone who has lived and everyone who shall live. Em outras palavras, ele sempre fez o certo sobre nós, sobre aqueles que já viveram e sobre aqueles que vão viver. He is righteous. A sua justiça, ele é justo. He blazes in righteousness. Ele brilha em justiça. We need some prophets Nós precisamos de alguns profetas to stand in the great cities of the world, para estarem sobre as grandes cidades do mundo, from Brasilia to Washington, D.C., de Brasília a Washington D.C., from Beijing to Moscow, de Beijing a Moscou, from London to Berlin, de Londres a Berlim, to every village para cada vila and steaming jungle, e cada floresta das mais úmidas, and cry out with love e clamar com amor, and firmness, com fé, com firmeza, the Lord God, He is righteous. o Senhor é justo. When the eyes are open to the righteousness of God, Quando os olhos estão abertos à justiça de Deus, we will see our sinfulness. nós veremos o nosso pecado, a nossa condição de pecaminosa. And by the grace of God, we will then want this great truth of free justification. Pela graça de Deus, nós vamos querer essa verdade de justificação livre. One of the most disturbing things in our time Uma das coisas que mais nos incomodam nos nossos tempos is that sinners are not asking Luther's question. é que os pecadores não estão perguntando a pergunta que fez Lutero. How can I, as a sinner, Como posso eu, como um pecador, be accepted before a righteous God? ser aceito perante um Deus justo? Today, how will God make me happy Hoje, Deus me fará feliz? or successful? Ou bem-sucedido? A divine Santa Claus. Papai Noel divino? That's how God is viewed. É assim como o Deus é visto. That's to trivialize the living God. Isso tenta mascarar o Deus verdadeiro. Here's the question. Aqui está a questão. The burning question for my soul. A questão que queima na minha alma. Dear friends, the burning question for your soul. Queridos irmãos, a questão que queime a sua alma. How can I, as a sinner, Como posso eu, como pecador, be accepted ser aceito for that one who blazes in righteousness, por aquele que brilha em justiça, who will not overlook my sins, que não vai olhar os meus pecados, who in one way or another will deal with my sins either by me or in Christ? que irá pegar os meus pecados, seja sobre mim e colocar sobre Cristo? How does God justify sinners? Como Deus justifica pecadores? What is this glorious gospel of a free justification? O que é o seu evangelho glorioso de justificação livre? One issue is this. Uma questão é essa. He must remain just Ele deve permanecer justo and justify sinners. e justificar os pecadores. What I mean by that is, he will not compromise his righteousness or his justice to save any sinner. O que eu digo é isso. Ele jamais irá comprometer a sua justiça para salvar pecadores.
Charles Haddon Spurgeon said that if God saved us in an unrighteous way, Charles Spurgeon disse, Deus nos salvou de uma maneira, de uma forma... Spurgeon said that he could never accept that. Se Deus nos salvar de uma maneira injusta, olhando os pecados que ele não poderia jamais aceitar, What gave Spurgeon peace was this, is that God did not justify him in an unrighteous way. o que deu paz a Spurgeon foi o seguinte, Deus não nos justifica de uma forma injusta. So God will remain just. Então Deus permanecerá justo, How will he justify us? para nos justificar também. 3 things. 3 coisas. First, Primeira, our text, Romans 3:24, says, it is by grace, nosso texto em Romanos 3:24 diz que é pela graça, being justified by his grace. sendo justificados pela sua graça, It's a direct reference to God the Father, para fazer referência a Deus o Pai, the unmerited favor of God. o favor imerecido de Deus. Romans 8:33 says, Romanos 8:33 diz, it is God who justifies. é Deus quem justifica. If we try to justify ourselves, Se nós tentarmos justificar a nós mesmos, we miss grace. nós perderemos a graça. There is a saying, I don't know if it's in your country or not, Há uma música, não sei se é aqui no país ou não, a person who always excuses their sins and their failures. que uma pessoa que sempre se desculpa pelos seus pecados e suas falhas, We say, well, he or she is always trying to justify themselves. ou seja, aquela pessoa que está sempre tentando se justificar, se desculpar. But self-justification will guarantee our destruction. Mas a justificação para si mesmo vai garantir a nossa destruição. Divine justification is what we need. A justificação divina é o que precisamos. And it is all by grace. E tudo é pela graça. All by grace. Isso é tudo pela graça. God is gracious to whomever he chooses to be gracious to. Deus é gracioso para aqueles para quem Ele escolheu ser gracioso. This eliminates all of our righteousness, Isso elimina toda a nossa justiça, all of our religious efforts, todos os nossos esforços religiosos, and it is by the unmerited favor e é pelo favor imerecido of the Lord. do Senhor. The second thing is this, A segunda coisa é o seguinte, is it is by Christ. é por Cristo. Note verse 24, being justified freely by his grace Verso 24, sendo justificados graciosamente pela sua graça, through the redemption of Christ Jesus. pela redenção que há em Cristo Jesus. The Father can remain just O Pai pode permanecer justo and justify sinners e justificar pecadores because of the redemption of Christ. por causa da redenção de Cristo. His beloved Son Seu Filho amado left the heights of glory, deixou as alturas da glória, came into this sin-cursed arena, veio para esta arena cruel, became one of us, se tornou um de nós, without ceasing to be the eternal Son of God, sem se importar em ser o Filho de Deus, on a divine mission. uma missão divina. His own words, for the Son of Man is come to seek and to save that which is lost. Em suas próprias palavras, o Filho do Homem veio para salvar os pecadores e buscar por eles. And so this Christ Então este Cristo pays a price for our sins, paga um preço pelos nossos pecados. and we can be justified. E nós podemos ser justificados. Justification is a courtroom or a legal word. Justificação é como se fosse uma sala de julgamento, num termo legal. It is the decision of a judge. É a decisão de um juiz. In this case, the judge of all the universe, Neste caso, o juiz de todo o universo, from the Supreme Court of Heaven. da Suprema Corte do Céu. And so God, this is justification now. E agora, isso é justificação. God, the Father, who Deus is o God the Pai, judge, que é Deus juiz, when a sinner believes, quando um pecador crê, at that exact moment, naquele exato momento, without hesitation, sem hesitação alguma, the righteous God o Deus justo declares that sinner to be righteous in his eyes. declara aquele pecador como justo perante os seus olhos. Let me unfold a little bit more of it. Deixa eu desembrulhar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais para vocês. We can be declared righteous because of what Christ did. Nós podemos ser declarados justos pelo que Cristo fez. He obeyed the law perfectly and fulfilled all righteousness. Ele cumpriu a lei perfeitamente e cumpriu a justiça. We have not obeyed the law. Nós não obedecemos à lei. But this glorious one, Mas este glorioso, who's loved the world of sinners, que amou o mundo de pecadores, he obeyed the law on behalf of sinners. ele obedeceu à lei no lugar dos pecadores.
He who knew no sin. Ele que não conhecia pecado. 2 Corinthians 5:21. 2 Coríntios 5:21. And that is our robe of righteousness that will cover us. Essa é a nossa questão de lei, de justiça que vai nos cobrir. He also paid the penalty for our sins. Ele também pagou a pena pelos nossos pecados. Note carefully in verse 25, it says, whom God set forth as a propitiation by his blood. No verso 25 que diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. At the cross, Na cruz, Christ redeems sinners. Cristo redime pecadores. He pays the price for the sinner's sin. Ele paga o preço pelo pecado do pecador. A ransom was paid. Um resgate foi pago. And that ransom was paid to the righteousness of God. E esse resgate foi pago por Deus. It satisfies God. Isso satisfaz o Senhor. The blood being poured out O sangue sendo derramado satisfies the justice of God. satisfaz a justiça de Deus. I want to call your attention, though, to this important word that God set him forth as a propitiation. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que Deus faz como propiciação. Many are disturbed by the word propitiation. Muitos ficam ainda confusos com a palavra propiciação. Why? Por quê? Because that word means that the wrath of a righteous God Porque essa palavra significa que a ira do Deus justo fell on the Lord Jesus Christ. caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Not because of his sin. Não por causa do pecado de Jesus, For he who knew no sin porque ele não conhecia pecado. became sin for us, Ele se tornou pecado por nós. that we might become the righteousness of God in him. Que nós possamos tornar justiça por Deus sobre ele. Our sins Nossos pecados are laid on Christ. foram colocados em Cristo. He is just as holy as he's always been when he's at the cross. Ele é tão santo quanto ele sempre foi, inclusive na cruz. But now the Father lays upon him our guilt, Mas real agora o guilt, Pai coloca sobre ele a nossa culpa, a sua culpa. all of our sins, Todos os nossos pecados. past, present, future, all of our sins. Passado, presente, futuro, todos os nossos pecados. And then this is propitiation. Então isso é propiciação. And then the wrath of God falls upon that sinless substitute. Então a ira de Deus cai sobre aquele substituto dos nossos pecados. The Father took the sword of divine justice. Deus pegou a sua espada de justiça divina, He bathed it in the glory fires of righteousness and holiness. mergulhou na chama de fogo e justiça, And he raised that sword over his son. e levantou aquela espada sobre o seu filho, And that flaming fiery sword of justice and wrath e aquela restauração daquela espada flamejante de ira fell upon the Lord Jesus Christ caiu sobre o Senhor Jesus Cristo and consumed Christ at the cross. e consumou Cristo naquela cruz. And that cry that haunts every believer E aquele clamor que procura cada cristão, cada crente, as you gaze upon Christ at the cross. como você olha para Cristo naquela cruz, My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me abandonaste? And of course the answer is, Claro que a resposta é, you have become sin, você se tornou pecado, and my wrath is upon sin. e minha ira está sobre o pecado. You are there for others. Você está lá pelos outros, You are paying the price for others. você está pagando o preço por outros. And this passage of Scripture says E esta passagem da Escritura diz that the Father set him forth que o Pai colocou sobre ele, by a propitiation by his blood. pela propiciação pelo seu sangue, That holy blood aquele sangue santo, quenches the fires of divine wrath against us. tira a ira de Deus de nós, It is the ground of our forgiveness. é a base do nosso perdão. Justification is not only Christ obeying the law for us, Justificação não é apenas Jesus obedecendo a lei por nós, but it is also Christ suffering under the wrath of God, and his blood answers for that. mas é também Cristo sofrendo sobre a ira de Deus e a resposta com o seu sangue por aquilo. Dear friend, if you're here tonight and you do not know Christ, Querido irmão, se você está aqui essa noite e você não conhece a Cristo,
This is the answer to your guilt. Essa é a resposta para a sua culpa. This is the only answer for your guilt. Essa é a única resposta para a sua culpa. It is that sin-bearing, Esse pecado está pesando, wrath-bearing a culpa está pesando, Lord Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. And so propitiation is the wrath of God falling upon Christ, E a apropriação é a ira de Deus vindo sobre Cristo, so that it may never fall upon me for my sins. para que jamais caia sobre mim pelos meus pecados. This is very hard for me to describe. É muito difícil para mim descrever tudo isso. But when you trust Christ, Mas quando você crê em Jesus, that blood Aqui. answers for all your sins and you begin to know it. aquele sangue responde por todos os seus pecados e você passa a conhecê-lo. The wrath of God is gone. A ira de Deus já se foi. Much more than Muito mais que isso, having been justified by his blood, tem sido justificado pelo seu sangue, we shall be saved from wrath through him. nós devemos ser salvos da ira por ele. Wrath of God is gone. A ira de Deus se foi. We are free. Nós somos livres. We are liberated. Nós somos libertos. Our sins are answered for. Nossos pecados foram respondidos por ele, por Cristo. Oh, happy day when Jesus washed my sins away. Oh, happy day. Lindo dia. Que Jesus nos lava os nossos pecados. Amém. Amen. Amen. All because Tudo por causa whom God set forth de Deus que Deus colocou sobre at Calvary. aquele Calvário. There is a fountain filled with blood, Há uma fonte cheia de sangue. drawn from Emmanuel's veins. Sorry? Drawn from Emmanuel's veins. Vindo sobre as veias de Emanuel. O sangue derramado das veias de Emanuel. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners E pecadores plunge beneath that blood, seguem também esse mesmo caminho da fonte. lose all their guilty states. Tira todas as culpas que estão sobre ele. You say, Pastor, you don't know what I've done. Você, pastor, você não sabe o que eu tenho feito. The blood of Christ is greater. O sangue de Jesus é melhor. Pastor, you don't know how many times I've done it. Você não sabe quantas vezes eu fiz isso. The blood of Christ is greater. O sangue de Jesus é maior que isso. I don't believe I can stand before the law of God. Eu não creio que eu possa ficar aqui na frente do amor de Deus. You are right. Você é justo. But there is a righteousness called in Scripture the righteousness of God, Romans 3:22. Mas há uma justiça descrita na Bíblia em Romanos 3:22, que é a justiça de Deus. Now that verse is not talking directly about the righteous attribute of God. Aquele verso não está falando exatamente sobre o atributo da justiça de Deus. It means the doing and dying of Christ for sinners. Isso significa a tarefa e o amor de Cristo pelos pecadores. In other words, justification means all our sins are forgiven. Em outras palavras, justificação significa todos os nossos pecados foram perdoados. His obedience to the law is not only being forgiven, but before the divine law which demands utter perfection. Mas a sua justiça não foi, a obediência à lei não foi obedecida, mas a sua obediência ao amor de Deus e a ira que veio sobre ele, We have such a perfection. nós temos perfeição agora. It is not in us. Não é sobre nós. It is Christ's perfect obedience covering us. Não é dele, mas é a perfeição de Jesus nos cobrindo. So the old-time songwriter said, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Então uma música muito antiga diz que minha esperança não está coberta em mim, mas na justiça e no sangue de Jesus. Thirdly, Terceiro lugar, our text tells us nosso texto ainda nos diz it is by faith. que é pela fé. Verse 25, Verso whom God 25, set forth que Deus colocou sobre as a propitiation como propiciação, through faith in his blood. mediante a fé por seu sangue. Verse 26, Verso 26, to demonstrate at the present time his righteousness, para demonstrar ao presente tempo a sua justiça, that he might be just, que ele deve ser justo, and the justifier e o justificador, of the one who has faith in Jesus. por aquele que tem fé em Cristo. And so now God can remain just. E agora Deus pode permanecer justo, He doesn't save in an unrighteous way. ele não salva numa forma injusta, He can remain just and yet justify every one of us guilty, law-breaking sinners. ele pode permanecer justo e nos salvar dos nossos pecados. Why? Because sin was not overlooked. Porque o pecado não foi traspassado, Sin was dealt with at the cross. o pecado foi tratado ali na cruz. And this one who died, E esse que morreu, 3 days later,
3 dias após, he broke the power of Satan ele quebrou o poder de Satanás and sin e do pecado and death e da morte and walked out of the grave, resurrected, glorified, e andou fora do túmulo ressurreto, glorificado, a living Christ. o Deus vivo, Jesus Cristo vivo. The third thing of how God justifies, remember, it is by grace, A terceira coisa que Deus justifica, lembre-se que é pela graça, by Christ, por Cristo by faith now. e pela fé agora. Now, let me tell you something about faith that sometimes we may be confused on. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês sobre a fé, que algumas vezes nós podemos ficar um pouco confusos. We are not saved on account of our faith. Nós não somos salvos por causa da nossa fé. We are saved on account of Christ and His work for Nós us. somos salvos por causa de Cristo e pelo causa da sua obra. You see the difference? Vê a diferença? Okay, so it's not faith in our faith, Não é fé sobre a nossa fé, but it is by faith, mas é pela fé, through faith, através da fé, we receive the forgiveness of sins. nós recebemos o perdão dos pecados. We receive the robe of righteousness to cover us. We can stand before the court of heaven. Nós recebemos o manto da justiça, por isso podemos permanecer diante da corte dos céus. The Holy Spirit O Espírito Santo is present to take the Word of God está presente para tomar o mundo da palavra de Deus and create faith in our hearts e criar fé em nossos corações, where there is no faith. onde não havia nenhuma fé. It is a supernatural work of grace. É um trabalho sobrenatural de trabalho da fé em nós. It is our faith. É a nossa fé. We do the believing, Nós fazemos a crença. but Nós its cremos. cause Nós cremos, mas é por causa is the sovereign working of the Holy Spirit. do trabalho soberano do Espírito Santo. Luther had an interesting insight on faith. Luther teve uma ideia muito boa sobre fé. He viewed faith as being trust. Lutero viu a fé como sendo confiança. Remember, it's not enough to know the facts about what I've preached on tonight. Lembra, não basta saber os fatos sobre o que eu peguei esta noite. You must trust Him. Você precisa confiar. If you do not know Him, Se você não o conhece, trust Him tonight. confie nele nesta noite. Do not wait. Não espere. Do not wait till the end of my little sermon. Não espere ao final do meu pequeno sermão. Trust Him now. Confie nele agora. Say, Pastor, what should I do? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Então, pastor, o que eu devo fazer? Aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Call upon Him. Chame o nome do Senhor. Tell Him you're a sinner. Diga que você é um pecador. Tell Him Diga that you want His blood to wash away every one of your sins. Diga a ele que você quer que o sangue dele lave cada um dos seus pecados. Tell Him Diga a ele that you want to be covered in His righteousness, você quer ser coberto da sua justiça, a perfect righteousness. a justiça perfeita. He will not fail you tonight. Ele não vai falhar com você essa He noite. will save you. Ele virá salvá-lo. You say there's too many things in the way. Não, mas tem muita coisa no caminho, você pode dizer. Then seek Him. Então procure ele. Ask Him to remove all those barriers. Peça a ele que remova todas essas barreiras. Go to Christ. Vá para Cristo. He invites you to come. Ele te convida a vir. He says, come unto me, Ele diz, venha a mim, all you that labor and are heavy laden. todos vocês que trabalham e que têm um fardo pesado. Come unto me. Venham a mim. He will not fail you. Ele não vai falhar com você. Lastly, Em último lugar, I want to say 4 brief things on the revolutionary implications of the doctrine of free justification for us at this hour. eu quero dizer 4 coisas sobre a justificação, condições da revolução da justificação que aconteceu no nosso tempo. This is what free justification will mean for us. A justificação livre significa o seguinte para nós. Pastor, I still have time? Pastor, eu tenho tempo ainda? Right. 4 things. 4 coisas. First thing, Primeira coisa, when you are justified by grace, by Christ, by faith, quando você é justificado pela graça, por Cristo, pela fé, you are free from your guilty past. você está livre da sua culpa passada. It matters not how long the record, Não importa o quanto foi passado, how stained the life. quanto durou a vida antes. When you trust Him, Quando você confia nele, your sins and your lawless deeds
seus pecados e todas as suas obras, I will remember no more. eu não vou lembrar de mais nenhuma delas. Hebrews 10:17, the word Hebreus of God. 10:17, a palavra de They're Deus. gone forever, Elas foram para never to be sempre. brought up again. Não, jamais serão trazidas de volta. You're free. Você está livre. And then this awareness that you are righteous before the law of God because of Christ's righteousness. Então essa consciência de que você está sobre o amor de Deus por causa da justiça de Cristo, You can do something that you cannot do otherwise. você fará alguma coisa que você nunca mais poderá fazer o contrário. When you are free from the past, Quando você está livre do passado, you can build for the future under Christ with blessing. você pode construir o seu futuro sobre a bênção de Cristo. When we are guilty, Quando nós somos culpados, it always traps us in the past a gente sempre fica preso ao passado and hinders us e nos impede for building for the future those things that are most significant in this life de construir para o futuro as coisas que são muito mais importantes para a nossa vida and the life to come. e para a vida no porvir. Secondly, Segundo lugar, it frees us from guilt manipulators. nos livra de manipuladores de culpa. If we have a lively sense of free justification, Se nós temos uma consciência viva de justificação livre, we have this by the Word of God and the Spirit of God nós temos isso pela palavra de Deus, no Espírito de Deus, before our spiritual eyes. sobre o nosso espírito, We are free from guilt manipulators. nós somos livres dos manipuladores de culpa. Guilt manipulators are those who use false guilt to control us. Os manipuladores de culpa são aqueles que usam culpas falsas para nos controlar. They're everywhere. Eles estão em todo lugar. They're in the church. Eles estão na igreja. They're outside the Eles church. estão fora da igreja. And guilt is used, false guilt now, is used to manipulate us. E a falsa culpa é usada para nos manipular. It is in families. Está nas famílias, It is at work. está no trabalho And it is surely in the governments of the world. e com certeza sobre os governantes do mundo. When John F. Kennedy was assassinated, Quando John Kennedy foi assassinado, November of 1963, em novembro de 1963, some official came on and said, "We are all guilty for the assassination of the President of the United States." um oficial apareceu e disse: "Nós todos somos culpados pelo assassinato do presidente dos Estados Unidos. Whatever my guilt is, it is not the assassination of President Kennedy. Seja minha culpa, qual seja a minha culpa for, eu não sou culpado pelo assassinato do presidente Kennedy." I think I'm 13 years old. Eu acho que eu tenho 13 anos. That is nothing but guilt manipulation. Eu tinha 13 anos. Isso é manipulação de culpa. There are those in high places Eles estão nos altos lugares. who are masters Eles at são guilt mestres. manipulation. Mestres e manipuladores de culpa. As God's people, Como povo de Deus, we must be free from that. nós devemos ser libertos disso. We must not accept false guilt. Nós não devemos aceitar falsa culpa. What I mean by false guilt is O que eu quero dizer com falsa culpa é things that we're not guilty for, and yet people still lay it upon us. coisas pelas quais você não é culpado e as pessoas ainda assim colocam a culpa sobre você. Now, it is true that there are those who could point to our real guilt that may know us. Também é verdade que há aqueles que podem apontar para as culpas que realmente são nossas. If you know Christ, real guilt that is really forgiven. Mas se você conhece a Cristo e até mesmo as culpas reais, por elas você é perdoado. And so you may be living a very godly Christian life. E você deve viver uma vida divina, uma vida em santidade. You may have for years. Você deve viver por anos. But then there's that one person. Ah, mas tinha uma pessoa. I remember when you did, Eu lembro quando você fez aquilo. and they never drop it. E eles nunca esquecem aquilo. We must be free from that. Nós deveremos também ser libertos disso. Testify to them. Yes, I did it. Testificar a eles, sim, eu realmente fiz. It is washed away in the precious justifying blood of Christ. Mas foi lavado pelo sangue precioso de Cristo. It is an opportunity also for us to witness. Não é realmente uma oportunidade para nós testemunhar If we have wronged another person, se nós temos errado com alguma pessoa, or need to make some sort of restitution from some losses that we've caused in the past, ou fazer algumas restituições que talvez nós tenhamos causado alguma perda a alguém no passado. we can do those things as well Nós podemos fazer essas coisas também as a result of justification. como resultado da justificação. But if we are dealing with a person that we've wronged, Mas se nós estamos tratando com a pessoa com a qual nós erramos, it is very important that we go back é muito importante que nós voltemos and say, yes, I did do that.
e que nós possamos dizer, sim, eu realmente fiz isso. Please, could you find it in your heart to forgive me for that? Por favor, no seu coração, você pode me perdoar disso? And then they have nowhere to go. Então eles não têm para onde ir. You have asked forgiveness. Você já pediu perdão. You have testified that the Lord has forgiven you of it. Você testificou que Deus já perdoou você. You say, what if they continue to do it? Do not remain harassed by them. E se eu continuar a fazer isso, não seja assustado, não seja dominado por isso. Remember also Lembre também that I am not saying this. que eu não estou dizendo isso. If someone comes to me Se alguém vem a mim and they point out real failures in my life, e eles apontam falhas verdadeiras em minha vida, something I need to correct. alguma coisa que eu tenho que corrigir, So if your dear pastor comes to you out of concern se o pastor de vocês vem com algum aconselhamento para você and says, brother, e diz, meu irmão, sister, minha irmã, I come to you about this issue eu venho com você agora para tratar dessa questão and that you need to deal with this, e você precisa tratar disso. repent, confess your sin. Se arrepender, confessar o seu pecado. That is not guilt manipulation. Isso não é manipulação de culpa. But Mas there are guilt manipulators out there. existem manipuladores de culpa lá fora. The answer for that in this world A resposta para isso, neste mundo, is the doctrine of a free justification. é a doutrina da justificação livre. And you're free. E você é livre. If they will not forgive you, Se eles não te perdoarem, if they will not forget, se eles não esquecerem, God in Christ has. Deus em Cristo já o fez. I'm free. Eu sou livre. I'm liberated. Eu estou liberto. Pray for them. Ore por ele. Witness to them if you can. Seja um conselheiro dele. Acompanhe ele se você puder. Show them what it means to be forgiven and justified. Mostre a ele o que significa ser perdoado e justificado. But do not be weighed down. Mas não se sobrecarregue. You saw the heights over them Você viu as alturas sobre nós, by divine grace. pela graça divina. Third thing, Terceira coisa, the scripture teaches a Escritura nos ensina that either you are totally condemned que mesmo que você está totalmente condenado, or you're totally justified. ou você está totalmente justificado. In other words, you're not half justified and half condemned. Em outras palavras, você não é metade justificado e metade condenado. Either you're in Adam and lost Se você teve alguma perda, in your own sins, perdeu tudo. or you're out of Adam and into Christ Mas se você está em Cristo, and you are justified. você é justificado. It's not a process. Não é um processo, It is a declaration of God. é uma declaração de Deus. You believe, God declares you righteous and forgiven. Você acredita, Deus declara justo e perdoado. This means Isso significa you are not condemned. que você não é condenado. Romans 8:1. Romanos 8:1. There is therefore Ainda há, now, agora, no condemnation não há nenhuma condenação to those who are in Christ Jesus. para aqueles que estão em Cristo Jesus. Yet many of God's true people Há muitas pessoas verdadeiramente de Deus live under a spirit of condemnation. que vivem sob um espírito de condenação. It affects their assurance of salvation. Isso afeta a sua garantia de salvação. And they have a sense E eles têm um senso of condemnation upon their de spirit. condenação sobre o seu espírito That is not of God. que não é de Deus. Romans 8:1 tells you it is not of God. Romanos 8:1 diz que não é de Deus. Present tense, there is therefore now Presente está agora, no condemnation nenhuma condenação to those who are in Christ Jesus. para aqueles que estão em Cristo Jesus. How do I break this spirit of condemnation? Como que eu resumo esse espírito de condenação? Free justification and its revolutionary implications for you. Como é que eu quebro esse espírito de condenação? Justificação livre para você. The Holy Spirit O Espírito Santo convicts the believer of definite sin, convence o crente do seu pecado, but never brings a spirit of condemnation upon the believer. mas nunca traz um espírito de condenação sobre o crente. When the Holy Spirit convicts a Quando o believer, Espírito Santo convence um crente, it is definite, é definitivo, it is clear. é claro. This is how you know the Spirit. Assim você sabe que é o Espírito Santo. He always takes you back to Christ. Ele sempre leva de volta para Cristo. And so many of God's people are held back. Então muitas pessoas de Deus são trazidas de volta. That spirit of condemnation could be broken tonight if you as a believer, if this is where your challenge is,
Assim, esse espírito de condenação pode ser quebrado esta noite em você como crente. Esse é o meu desafio para você. Look away Olhe para frente, from yourself para si mesmo, and rest. e descanse. Rest Descanse on that blood in righteousness. naquele sangue de justiça. And it is hard to describe, but you will be free. É difícil de dizer, mas você será livre. You are free. Você é livre. Stand in your freedom. Fique na sua liberdade. You're not condemned. Você não é condenado. Don't live like you're condemned. Não vive como condenado. It does not promote holiness. Isso não promove santidade. It discourages us. Isso nos desencoraja. Fourthly and finally, Quarto ponto e finalmente, we are accepted. nós somos aceitos. Luther, Lutero how can I, as a sinner, diz, como eu, como um pecador, be accepted ser aceito before a righteous God? diante de um Deus justo? When we come to Christ, we are accepted. Quando nós viemos a Cristo, nós somos aceitos. We are accepted Nós somos aceitos because of Christ, por causa de Cristo, on account of Christ, pela conta de Cristo. only because of. Somente por causa disto. We must begin each day, Nós devemos começar a cada dia, if we're a believer. se somos crentes. If you're not, then you'll come to Christ tonight. Se você não é e veio a Cristo essa noite, Tomorrow morning you'll start this. amanhã de manhã você vai começar isso. Start each day Comece cada dia on the message of the Reformation, na mensagem da reforma, the message of the Word of God. a mensagem da palavra de Deus. We are accepted. Nós somos aceitos. Now, sometimes when I get out of bed, I don't feel accepted in the morning. Algumas vezes, quando eu levanto da cama pela manhã, eu não me sinto aceito pela manhã. I don't feel justified. Eu não me sinto justificado. But am I justified if I am justified? Mas eu sou justificado se eu sou justificado? Yes. Sim. So it does not depend upon how I feel, Então não depende sobre como eu me sinto. but it depends upon Christ, and I've received Him. Mas depende de Cristo e como eu recebi. Do not do Christian works to be accepted before God. Não faça as obras de Deus para ser aceito perante... Não faça as obras de Cristo para ser aceito perante Deus. Don't pray to be accepted. Não ore para ser aceito. Pray because you are accepted. Ore porque você já é aceito. Don't witness to be accepted. Não testemunhe para ser aceito. Witness because you are accepted. Testemunhe porque você é aceito. Don't simply live a holy life, Não simplesmente viva uma vida santa, which will be there, para que você vai estar lá to be accepted, para ser aceito. because our experience is imperfect. Porque a nossa experiência é imperfeita. Whoever the holiest person is on the face of the earth in their walk with Christ, Independentemente da pessoa que anda na terra com Cristo, whoever she is or he is, independentemente se é ele ou se é ela, do you know what they need at this moment to stand right before God? sabe o que eles precisam neste momento para ficar diante de Deus? The blood and righteousness of Christ O at every sangue moment. e a justiça de Cristo a cada momento. Do not do Christian works Não faça as obras de Cristo to be accepted. para ser aceito. Out of your acceptance, do wonderful things for Christ. A sua aceitação faz coisas maravilhosas por Cristo. Do you see the difference, or am I confusing you? Você vê a diferença ou eu estou confundindo vocês um pouco? We are accepted. Nós somos aceitos. Start the day on that. Começou naquele dia. And then don't do things to be accepted. Então não faça coisas para ser aceito, Do everything because you are accepted. mas faça tudo porque você é aceito. Now, I close with this. Agora eu fecho com o seguinte. If you know Christ Se você conhece a Cristo, in His saving power, no seu poder de salvação, this is the gospel now. esse é o Evangelho agora. You are at this moment Você está neste momento as righteous as Christ. tão justo quanto Cristo. You say, well, now preacher from America, Você vai dizer agora um pregador da América. I strive in holiness, I've made grounds, but I know that I am not in a state of perfection. Eu luto com essa justiça, mas eu sei que também não vou chegar à perfeição. That is true. Isso é verdade. We are not talking about your experience. Nós não estamos falando sobre a sua experiência. It is the experience of Christ at Calvary for you. É a experiência de Cristo no Calvário por você. This is the gospel. Esse é o Evangelho. You are as righteous as Christ at this moment. Você é tão justo quanto Cristo neste momento. Pastor, we can't get believers hardly to believe this.
Pastor, nós não podemos fazer os crentes crerem nisso. Have you ever viewed yourself that way? Você já se viu dessa forma alguma vez? You will be baptized with fresh encouragements from heaven. Você será batizado com um refresco de encorajamento do céu. It will revolutionize your world. Irá revolucionar o seu mundo. I am as righteous as Christ. Eu sou tão justo quanto Cristo. I am as accepted before the throne of justice Eu sou tão aceito perante o trono de justiça as Christ himself. quanto Cristo é Ele mesmo. Because I am clothed with Christ's righteousness. It is his righteousness. Porque eu estou ligado com a justiça de Deus. Isso é justiça. Was he received back into glory? Foi Ele recebido na glória de volta? You are as welcome there as when Christ returned to glory after Você his work. é tão bem-vindo lá quanto Cristo foi recebido na glória quando Ele voltou. We must see who we are in Christ. Nós devemos ver quem nós somos em Cristo. And out of that, E, além disso, out of the joy of it, além da alegria, the power of it, o poder, we will go and we will spread what is truly good news. You can be as righteous as Christ. nós iremos e espalharemos essa notícia de que você pode ser tão justo quanto Cristo. Let me pray for you. Deixa eu orar por você. Oh, Heavenly Father, Oh, Deus eterno, in the name of the Lord Jesus I come. no nome do Senhor Jesus eu venho. Oh, Lord, first, Oh, Deus, em primeiro lugar, touch the hearts of those who are strangers to this grace. toque os corações daqueles que são estranhos a essa graça. Oh, Lord, before they sleep this night, Oh, Deus, diante deles essa noite, antes de eles dormirem, may they find true rest in the gospel. que eles possam encontrar o descanso verdadeiro do Evangelho. And for your own beloved people, E pelo seu povo amado, oh God, oh Deus, thrill their hearts, pelos seus corações, bring fresh liberation to their hearts. traga refresco, Pai Santo, traga paz e liberação, liberdade aos seus corações. May they sing the praises Que eles possam cantar os louvores of the Lord Jesus Christ, do Senhor Jesus Cristo, who is their righteousness, que é o justo, perfect righteousness. o perfeito justo. Oh Lord, take this humble effort Ó Senhor, tome esse humilde esforço nosso and bless it to the hearts e abençoe os corações of believers dos cristãos aqui and unbelievers. e também dos não cristãos. In his name, No nome dele. amen. Amém.